Qual a diferença entre adoração e louvor? Queridos, esta é uma pergunta urgente, para que nós possamos desfazer uma confusão muito grande que existe dentro do cristianismo e uma acusação muito grande que os nossos irmãos separados fazem contra nós ao dizer que nós adoramos imagens, adoramos os santos, adoramos Maria. E eu costumava ficar, Edson, muito assim bravo, sabe? Eu ficava aborrecido, chateado, quando alguém dizia, você adora estátua, você adora Maria, você adora santos, né? E eu parei de ficar aborrecido, parei de ficar chateado, quando eu percebi o porquê dessa acusação. Por que nós recebemos essa acusação? Por que para a cabeça de um protestante, o católico, sim, adora a imagem. Na cabeça de um protestante, o católico, sim, adora santo, adora Maria. Na cabeça do protestante, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Por quê? Porque o protestante confunde adoração com louvor. E aqui vocês me conhecem, eu não estou assumindo uma postura bélica, uma postura de briga religiosa, não é nada disso, é uma postura aqui de catequese, tá? De ensino fraterno. Mas eu também tenho que falar a verdade, eu tenho que ser claro. O protestante confunde adoração com louvor. Quer saber? Vou fazer um teste aqui. Se tiver alguém aqui que é protestante nos assistindo, ou que foi protestante, quando você vê assim, vai ter um congresso de louvor e adoração, vai ter um encontro de louvor e adoração, vai ter uma noite de louvor e adoração, qual que é a expressão artística principal num congresso, numa noite de louvor e adoração, enfim, num culto de louvor e adoração? Qual que é a expressão artística principal? Quando você tem, assim, um congresso de louvor e adoração, o congresso é sobre o quê? Sobre música. Sobre música. Quando um protestante promove, uma igreja protestante promove encontro de louvor e adoração, é para falar de música. Via de regra, tá? Eu conheço raras e honrosas exceções, mas, via de regra, o tema é esse. Por quê? Porque confunde louvor com adoração. E vou dizer mais uma coisa, que eu sei que vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas na igreja protestante não existe adoração biblicamente falando, tecnicamente falando. Eu sei que eu vou apanhar por causa dessa frase, mas se eu quisesse fugir de pancada, eu ficava quietinho no meu canto, né? Continuava quietinho onde eu estava. Assim, e, de novo, não falo isso para brigar nem para ofender. Eu falo isso para catequizar. Biblicamente falando, nas igrejas protestantes, não existe adoração. Ok, eu falei e não respondi. Então, qual que é a diferença entre louvor e adoração? Muito bem. Biblicamente falando, o louvor, ele tem a ver com você elogiar alguém ou a obra de alguém. E a gente vê nas escrituras inteiras a frase assim, louvemos as obras de suas mãos. O salmista falando, né? Louvemos as obras de suas mãos. Ora, se louvor fosse adoração, louvar as obras de Deus seria idolatria. Louvar as obras de Deus seria idolatria. Tanto que louvor não é adoração, que o salmista diz, louvemos as obras de sua mão. Porque o que é louvor? Louvor é elogio. Louvor é um reconhecimento, é uma honra prestada a alguém.
Então você pode louvar a obra de Deus. Você pode louvar a criação de Deus. Tem um capítulo belíssimo no livro de Provérbios, que é o último capítulo de Provérbios, capítulo 31. E o título que o editor da Bíblia Protestante, Revista e Atualizada, deu a esse capítulo é Louvor à Mulher Virtuosa. Louvor à Mulher Virtuosa. Por quê? Porque não tem problema você louvar, você honrar, você elogiar. E digo mais, você se prostrar em respeito a alguém que não seja Deus. Eduardo, aí você já passou dos limites. Se prostrar não pode. Se prostrar não pode? Moisés se prostrou diante de Jetro, seu sogro. Jacó se prostrou diante de Esaú, seu irmão, quando eles foram fazer as pazes. Então, prostrar-se, honrar, louvar, elogiar, tudo isso pode fazer. E isso não é adoração. Ou pelo menos, não necessariamente é adoração. Tá fazendo sentido, Edson? Tá demais. Então, beleza. Claro. Então, vamos continuar aqui. Por que eu digo isso? Porque eu posso louvar Maria. Eu posso me prostrar diante de Maria em honra, em respeito. Eu posso elogiar Maria. Porque isso é louvor. Eu vou repetir, gente, eu sou prolixo, eu não estou nem aí. Eu acho que a repetição nos ajuda a memorizar. Louvar é honrar, elogiar, respeitar e até mesmo prostrar-se. E nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que se prostraram diante de outras em respeito e nem por isso pecaram. Eu lembro que no dia de Nossa Senhora Aparecida, uma pessoa que estava querendo se tornar católica, ela foi na missa de Nossa Senhora Aparecida e falou: Eduardo, para mim, como ex-protestante, é tão difícil ver as pessoas se ajoelhando diante de uma estátua de Maria, ver as pessoas colocando uma flor na imagem de Maria. Para mim é tão difícil. Eu falei assim, eu entendo que é difícil, mas eu desenvolvi um jogo. E o jogo é, se eu posso fazer com a minha mulher, não é idolatria. E o jogo é o seguinte, Edson, eu posso elogiar a Nath? Pode. Posso. Então não é idolatria. Eu posso dar flor para a Nath? Pode. Então não é idolatria. Eu posso me ajoelhar diante da Nath? Pode. Posso. Tanto que quando eu pedi ela em casamento, eu me ajoelhei. E eu não estava adorando-a. Eu posso honrar a minha esposa? Não só posso, como eu devo. Deve. E isso não é adoração. Isso não é adoração. Então, eu fiz essas brincadeiras, né? Se eu posso com a minha esposa, não é adoração. Eu posso dar flor para minha esposa, eu posso me ajoelhar diante dela, eu posso honrá-la, eu posso louvá-la, e eu posso fazer tudo isso com Maria, com os santos e com as imagens dos santos. Mas com as imagens, se você tem alguma dificuldade em relação a isso, assista o Verbum da semana passada. Opa, quando eu falo... pergunte que eu respondo da semana passada. Obrigado. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, né? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Não é Verbum, gente. Estou com esse troço na cabeça. O pergunte que eu respondo da semana passada. O pergunto que eu respondo da semana passada, eu fiz toda uma explanação, até mesmo com elementos da semiótica, que é uma área de estudo da filosofia muito interessante. Por que se prostrar diante de uma imagem não é um ato de idolatria? Tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso oferecer o sacrifício eucarístico para minha esposa? A quem nós oferecemos o sacrifício? Receba o Senhor pelas tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Eu não posso oferecer o sacrifício eucarístico para a Nath. O sacrifício eucarístico eu só posso oferecer para Deus. E aqui eu já estou chegando para explicar para vocês o que é. Eu já expliquei o que é louvor. Adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Adoração
é quando você reconhece que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, é digno de receber o todo da sua existência e você se sacrifica plenamente a Ele, reconhecendo que a sua vida orbita em torno dele, reconhecendo que a sua vida só tem sentido se vivida nele. E você tem em Deus a alegria última da sua vida, a confiança última da sua vida. E como que isso é provado nas Escrituras? Quando Deus exige de Abraão que Abraão ofereça para ele o seu filho Isaque. E aqui eu estou em Gênesis capítulo 22. Abraão era servo de Deus, mas Deus quis colocar Abraão à prova. E Deus falou para Abraão: você me ama? Então me sacrifique o seu único filho, Isaque. E Abraão, em adoração a Deus, amarrou Isaque junto com a lenha, levantou a faca, e na hora que ele ia oferecer Isaque em sacrifício, Deus mandou ele parar e disse: não faça isso. E nesse exato momento, Deus traz até Abraão um cordeiro, e esse cordeiro é sacrificado no lugar de Isaque. O que isso tem a ver, queridos? No Antigo Testamento, todo ato de adoração envolvia o sacrifício de bois, cordeiros. Quando Salomão inaugurou o templo, foram milhares de bois sendo sacrificados ao Senhor. Só que Deus tinha uma exigência. Esse boi, esse cordeiro tinha que ser sem defeito, macho, de 1 ano, perfeito, porque Deus não recebe sacrifício imperfeito. Então Deus não recebe Isaque e manda um cordeiro. Mas aquele cordeiro resolveria algo? Não. Aquele cordeiro é um tipo do sacrifício de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem defeitos, que se entrega ao Pai em adoração perfeita. Porque o que foi o nosso pecado? O nosso pecado foi quando nós paramos de adorar a Deus e passamos a adorar as coisas. E o sacrifício de Cristo precisa ser essa verdadeira adoração de novo, restaurada, de modo que nós nunca conseguiremos oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. E por isso que quando Jesus oferece o sacrifício a Deus, nós podemos ser perdoados, restaurados, e a partir daí, naquilo que o Senhor Jesus instituiu, na véspera da paixão, na quinta-feira, na última ceia, quando ele institui a missa, o sacerdote, em cada missa, renova esse sacrifício. Eduardo, é um novo sacrifício? Não, o sacrifício da cruz é um só, definitivo, de uma vez por todas. Então, por que eu posso dizer que a missa é o sacrifício incruento? Porque é o mesmo sacrifício renovado. É o mesmo sacrifício da cruz, não é um outro sacrifício. É o mesmo sacrifício. O que acontece na missa é o Calvário. E no momento que o padre apresenta ao Senhor as oferendas, o Cristo Eucarístico sendo oferecido a Deus, no sacrifício eucarístico, ali nós temos verdadeira adoração. Resumindo, queridos, adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Uma vez que nós nos rendemos a Deus, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele.
Mas o nosso corpo só pode ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus se nós estivermos em Cristo. O Leo Tresse, né, você me deu o livro, né? Deixa eu agradecer publicamente aqui, gente. O Edson me deu o livro. Olha, eu vou falar, não, senão você vai começar a receber um monte de pedido. Dá para mim também. Mas o Edson deu para mim o livro A Fé Explicada, do Leo Tresse. É uma preciosidade. E nesse livro ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala assim, um cara construiu uma casa. E depois que ele construiu a casa, ele descobriu que o terreno não era dele. Ele construiu sem querer no terreno do vizinho. E aí, já era. A casa não é dele, porque o terreno não era dele. Aí ele fala assim, é você querer oferecer sacrifícios a Deus sem ser cristão, sem estar em amizade com Cristo. Então, São Paulo manda nós oferecermos os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus, ou seja, em adoração a Deus, uma vez que nós estamos em Cristo, e assim devemos imitar a Cristo. Devemos imitar a Cristo. De modo que a verdadeira adoração demanda sacrifício. O que é um idólatra, né? Porque, vocês são idólatras. O que é idólatra? Se alguém fala assim, Eduardo, você é um idólatra? Eu falo assim, sou. Não por causa de Nossa Senhora, não por causa dos santos, não por causa das imagens. Eu sou porque o meu coração é mau. Por que eu estou falando isso? Porque um idólatra é todo aquele que coloca algo ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, toda vez que eu peco mortalmente, eu estou sendo idólatra. Porque eu estou colocando o meu pecado como algo que vai me dar prazer mais do que Deus. Eu estou colocando o meu pecado como algo mais importante para mim do que obedecer a Deus. E aí, nesse sentido, eu estou sendo um idólatra. Então, meu amigo protestante, idólatra somos todos nós. Idólatras somos nós. Nós temos que vigiar o nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Temos que vigiar o nosso coração. Agora, se você diz que eu sou idólatra porque eu tenho uma imagem, porque eu me prostro diante de uma imagem, você não entendeu ainda. Eu espero que tenha entendido, né? Bom, agora sim, né? Mas você não tinha entendido ainda a diferença entre louvor e adoração. Resumindo, louvor é elogiar, honrar, se prostrar, louvem as obras de suas mãos, louvem a mulher virtuosa. Você pode louvar a criatura, mas você não pode adorar a criatura. Adorar é somente a Deus. E adoração é sacrifício. E muita gente, todo idólatra oferece sacrifício ao ídolo. Quantos pais de família idolatram o dinheiro e oferecem a sua família como sacrifício no altar do dinheiro? Quantos pais de família idolatram a fornicação e a promiscuidade e oferecem o seu casamento no altar da promiscuidade? E por aí vai. Tá? Então, a adoração é sacrifício. A gente não se curva diante do significante, mas do significado. Exato. Se você não entendeu, assiste o Pergunte que eu respondo da semana passada. Então, a gente se curva diante de uma imagem, a gente louva os santos, a gente louva Nossa Senhora, a gente honra os santos, a gente honra Nossa Senhora, mas a gente não oferece o sacrifício eucarístico, nem para Nossa Senhora, nem para os santos, e nem muito menos para nenhuma imagem. A gente oferece o sacrifício eucarístico, ou seja, a adoração, somente a Deus. Agora, ficou claro por que protestante confunde louvor com adoração. Por isso que eu não fico mais bravo com eles. Ele acha que a gente é idólatra, que a gente adora ídolos, porque na igreja dele só tem música. Não tem o sacrifício eucarístico. Só tem louvor. Então, toda a expressão cultica protestante é louvor. Canta, 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 louva, 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 dança, 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 canta, canta, canta. E aí, quando ele vê a gente cantando uma música, eu preciso tanto do seu colo de mãe. Ah, lá, tá adorando Maria. Não, eu não estou adorando Maria. Eu canto essa música em louvor a Maria. Só que como você só tem louvor na sua igreja, você acha que eu estou adorando. Quando eu digo que não existe adoração, biblicamente falando, na igreja protestante, é porque na igreja protestante não existe o sacrifício eucarístico.